paz do Senhor. Amém. Que responsabilidade, né? Mas no dia que eu saí daquele hospital, eu falei para Deus que eu iria contar onde eu fosse o que Ele fez comigo na minha vida e da minha família. Eu queria abrir com vocês Salmos 121. É um Salmos que, toda vez que eu vou falar de Deus, eu falo sobre esses Salmos, meu esposo fala, minha mãe fala, que é um Salmos que fala muito aos nossos corações. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que às vezes a gente vê na Bíblia, nossa, Jesus fez isso, Jesus curou aquele. E por que não acontece nas nossas vidas, né? Mas nós não sabemos o preço que a gente tem que pagar por isso. Eu vou contar o meu testemunho e já peço perdão de antemão, que toda vez eu choro, e que os irmãos tenham paciência. Em dezembro de 2022, a gente sempre foi muito ativo na igreja. E nós estávamos na liderança dos jovens, e eu estava fazendo um curso junto com as irmãs, na minha região ali, do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. E a gente foi numa confraternização de noite e numa pizzaria. Comemos e tudo. No outro dia, eu passei muito mal. Comecei a vomitar bastante. E eu ainda comentei com a minha pastora, acho que eu tenho uma intoxicação alimentar, porque não é possível. Ela falou, só você, porque ninguém mais teve. E eu fiquei tranquila. Falei assim, bom, vai passar. E os dias foram passando e começou a doer demais o meu estômago. Muito, muito, muito. E eu tomava sempre Buscopan. E parava, então estava tudo bem. Parava, tudo bem. E a gente começou a fazer, no final de ano, uma peça, uma encenação com os jovens da nossa igreja, para o final de ano. E ali eu fui vendo que minhas dores foram aumentando. E eu sentia muitas dores no estômago, na boca do estômago, toda hora, e os remédios não estavam mais adiantando. Dia 23 de dezembro, eu lembro até hoje, que foi o dia do culto de Natal. Nós apresentamos e, junto com os jovens, nós fomos numa pizzaria. Comemos ali, e antes de eu chegar em casa, eu já vomitei. E eu falei para a Flávia, tem alguma coisa muito errada. E tudo bem, dormimos, passamos o dia. E como na minha primeira gravidez eu tive muito enjoo, muita dor no estômago, Flávia falou assim, quem sabe não é uma gravidez, né? Eu falei, que seja. Fui, fiz o teste e deu negativo. Nisso, eu já acordei no dia 24 de dezembro e fui ao banheiro. Minha urina já estava marrom, mas marrom Coca-Cola, assim, preta. E eu saí do quarto, Flávio sentado na cama, eu sentei junto dele. Eu falei, eu estou doente. Ele olhou para mim assustado, eu falei, eu estou doente. Minha dor no estômago não passa e minha urina agora está marrom. Ele falou assim, como é véspera de Natal, vamos na casa da sua mãe, que você ajuda a sua mãe, que a gente sempre passava lá. Você ajuda a sua mãe, você se distrai e daqui a pouco passa. Eu falei, tá bom. Cheguei na casa da minha mãe e ele saiu com um jovem para almoçar, porque queria conversar, o jovem, e ele saiu com esse jovem. Sentei na cozinha da minha mãe, comecei a conversar. E eu falei, nossa, eu estou com dor. Falei assim, meu pai sentou na mesa e falou assim para mim, você não está grávida, não? Eu falei, pai, não estou. Minha urina está marrom. Nisso, meu pai é bem grandão, quem estava aqui final de ano viu. Ele sentou, olhou para a minha cara. Minha irmã estava grávida naquela época. E ela fazia técnico de enfermagem. Ela olhou bem para mim e falou assim, ela me chama de Biela, né? Biela, seus olhos estão amarelos. Eu falei, amarelo? Ela já levantou, porque ela estava grávida. Ela falou assim, corre no pronto-socorro para não ver se é hepatite.
Eu liguei direto para Flávio. Flávio estava um pouco longe, mas em 10 minutos, Flávio apareceu na frente da casa da minha mãe e fomos para o hospital. Fomos para o pronto-socorro da cidade, e ali as palmas das minhas mãos já estavam todas amarelas. Cheguei lá, conversei com a médica foi anotando, analisando, e ela falou assim, olha, eu vou pedir uns exames para você, e você vai receber um soro, porque eu não estava conseguindo comer nada, tudo voltava, nada parava. E eu fiquei ali, eu sou muito ruim de veia, foi difícil de encontrar minha veia. Tomei o soro, sentei assim no corredor do pronto-socorro e comecei a ver uma movimentação para lá e para cá, e olhavam para a minha cara. E eu olhei para a cara dele e falei assim, alguma coisa está muito errada, porque não param de olhar para mim, não param a movimentação aqui. Me chamaram para dentro de uma salinha. Nós vamos fazer um teste para descartar a hepatite. Ali eu já fiquei morrendo de medo. E eles furaram, fizeram o teste na hora ali, e ele falou assim, viu, você não tem hepatite, mas a médica quer conversar com você. Entrei dentro do consultório e a médica olhou para mim e falou assim, seus exames deram muito, mas muito alterados. Nós vamos ter que transferir você para um hospital. Ali, meu mundo já acabou. Falei assim, nunca fui transferido só para ter meu filho e só. E fui. Ela falou assim, ó, nós vamos colocar você no sistema e assim que sair aonde que é o seu hospital, você vai. Mas você vai ter que aguardar aqui. Nisso, meu filho teve uma crise de bronquite. Ele tem bronquite, ele teve essa crise. Então, meu pai e minha mãe levaram ele até o pronto-socorro. E eu internada ali, e daqui a pouco eles falaram assim, ele quer ver você, quer se despedir de você. Eu falei, tá bom, porque eu vou ser transferida e não sei quando eu volto, o que vai acontecer. E aí ele veio correndo, ele era pequenininho, ele veio correndo, me abraçou. Mãe, eu fui muito forte, eu não chorei na hora que me deram a injeção. E ele tentando me fortalecer também. Eu falei, que bom, filho, abracei ele. Ele falou assim, mãe, Feliz Natal. Era Natal e eu não ia passar com a minha família o Natal. Eu ia ser transferida. Eu abracei ele assim, segurei o choro e falei assim, filho, Feliz Natal. Ele, mãe, agora eu tenho que ir. E foi. Eu passei a noite no hospital e logo cedo eu fui transferida para a cidade chamada Registro, um hospital bem grande ali. Cheguei, Flávio já foi atrás, e com o carro, e ali eles fizeram um monte de exames, e a médica falou assim, não, ela tem pancreatite. O médico de lá falou assim, não, ela não tem pancreatite. Não sei o porquê mandaram você para cá. Vamos analisar e tudo, vamos ver o que você tem, vamos fazer vários outros exames, mas você não tem pancreatite. Falei, tá bom. Fiz exames, fiquei internada ali, e fiquei uns dias, eu fiquei do dia 25 naquele hospital, até o dia 1º de janeiro. E ali eles fizeram ultrassom, e a médica falou assim para mim, olha, você tem pedra na vesícula, e bastante ainda. Falei, bom, pedra na vesícula, a gente já sabe, mais fácil, né? Vai ser uma cirurgia, e está tudo bem, depois eu vou para casa. Porém, eles falaram assim, olha, nós vamos marcar um procedimento, CPRE. E, nesse procedimento, nós vamos tirar com a pinça, você vai tomar uma anestesia geral, a gente vai tirar, vai empurrar, porque tem pedras em outros órgãos. Falei, tudo bem. Nisso, a gente dirigiu uma congregação, bem longe da onde a gente morava. E tudo, quando é para ser errado, tudo dá errado. Fundiu o motor do nosso carro nesse dia. E a gente falou, e agora, o que a gente vai fazer? Porque eu precisava ir para esse médico, e era 5 horas da manhã, e não tinha como a gente ir, né? E, graças a Deus, Deus envia sempre pessoas para nos ajudar. Então, os irmãos da igreja nos ajudaram levando até lá. E eu fiz esse procedimento, me deram uma anestesia geral, só que o meu procedimento não deu certo. Era novo o procedimento naquele hospital. Então, faltou uma pinça ali. E eu falei assim, e foi tão ruim aquela anestesia geral, eu acordei com muita dor na garganta por causa dos tubos. Eu falei para a Flávia, eu não quero mais fazer. Aí o médico falou assim, mas você precisa fazer, a gente precisa fazer esse procedimento para depois, enfim, tirar a sua vesícula. Eu falei, meu Deus, foi mais um tempo. E dia 28 de janeiro, que eu lembro até hoje, foi o 2º procedimento.
E nesse procedimento, graças a Deus, deu certo, mas foi mais uma anestesia geral. 2 dias depois, me internaram de novo. Não me deram alta, me internaram para fazer a retirada da vesícula. Até aí, tudo bem. Fiz a retirada da vesícula, mais uma anestesia geral, a terceira. E ali, eu fiquei num quarto, mas quando eu vim para o quarto, eu já comecei a vomitar preto. Era uma água preta, não conseguia comer nada. E os médicos, nós vamos dar alta. Eu falei, mas doutor, eu não consigo comer nada, eu estou vomitando preto. Ele, isso é normal. Tudo bem. Liguei para a Flávia, vieram me buscar. Como na minha casa tinha escada na época, eu fiquei na casa da minha mãe, porque eu tinha feito uma cirurgia de vídeo, né, poucos pontinhos, só para retirada da vesícula. E eu fiquei ali, só que eu não fiquei bem. Eu não conseguia levantar da cama. Minha mãe colocou um balde, para vocês terem uma ideia, colocou um balde do lado da minha cama, porque eu não parava de vomitar. Eu só tomava água, e água gelada, tinha que estar muito gelada, com pedra de gelos assim dentro da água. Era aquilo que eu tomava, mas também era aquilo que saía. E preto, muito preto, muito preto. Eu fiquei 3 dias ali, e minha mãe falou assim, eu não vou ver você falecendo aqui dentro da minha casa, nós vamos voltar para o pronto-socorro de novo. Foi ali que eu voltei. Fiz novos exames. O médico falou, nós vamos correr com você, rápido, que deu muita alteração de novo nos seus exames. Falei, acabei de fazer uma cirurgia da vesícula. Ele falou assim, alguma coisa está errada. E corremos de novo para lá e transferência de novo. Só que o hospital que eu fiz a cirurgia não me aceitou. Então, eu tive que ir para outro hospital, numa cidade mais adiante ainda. Cheguei lá, muito debilitada, porque eu não estava comendo, estava usando fralda já, muito cheia de hematomas, porque não tinha veia mais que aguentasse. Então, furaram até meu pé para tirar sangue, porque não tinha mais veia de onde sair. E me deixaram num corredor no hospital. E ali não sabia onde ia ao banheiro, não tinha informação nem nada, e Flávio não pôde entrar comigo. Então, me deixaram sozinha no corredor. E passei muito mal nesse corredor também. Eu acabei fazendo xixi, e Flávio teve que entrar para me trazer roupa. E ele viu a situação que ele estava, ele falou assim, não, você não vai ficar aqui. Não tem como. E daí os médicos vieram e falaram assim, olha, nós vamos mandar você de volta, porque quem fez essa cirurgia, que eles têm que ver o que aconteceu. Eu falei, mas como? Me coloque, então, de novo no sistema que eu volto. Ele, não, a gente agora não pode mais colocar de volta. A gente vai deixar você aqui, mas a gente vai colocar você numa enfermaria. Eu falei, tá bom. Me deixaram de um dia para o outro nessa enfermaria, e depois eu teria que ir para um quarto, onde era um corredor assim, com 3 quartos, e cada quarto cabia 10 mulheres. E eu fui para o último quarto, no quarto onde tinha os terminais, as mulheres terminais, que eu vi ali, as pessoas entravam para cuidar delas, de luva, toda cheia de aparatos, né, médicos, e eu ali não sabia o que eu tinha, não podia ir embora, e minha mãe chegava para me ver, meu esposo chegava para me ver. Eu falei, eu quero ir embora daqui, me tira daqui, que eu não quero ficar nesse lugar. Mas não podia. Fez exames, ultrassom, ressonância, tomografia, vários exames. E ninguém me falava o que eu tinha. E até que um dia vieram falar para mim que eu tinha que usar uma sonda nasogástrica. Alguém sabe o que é uma sonda nasogástrica? Ela teria que entrar pelo nariz e sair até o meu estômago. Porque teria que limpar essa sujeira que tinha no meu estômago para sair, e eu ficava com ela numa sacolinha, e ele saía toda a sujeira dentro dessa sacolinha. Aquilo para colocar, irmãos, é horrível. É horrível. Eles tiraram todo mundo do quarto, os visitantes. Nesse dia, meu esposo e minha mãe não puderam ir, e dava para ouvir os meus gritos do lado de fora. Porque é horrível. Você, além de estar colocando em você, você ainda tem que engolir e dar uma ânsia de vômito muito grande. E colocaram também em mim o central, porque não aguentava mais, não tinha mais veia. Então, colocaram um central fixo em mim para que eu recebesse os medicamentos e tirassem sangue de mim dali. E eu fiquei com uma cara de derrotada. Eu cheguei e falei para Flávio, eu não aguento mais. E, nesse dia,
uma das enfermeiras me colocou na cadeira de rodas e foi me dar banho. E ela cantava um louvor e eu agradecia a Deus. Eu falei, Deus, o Senhor está comigo aqui, porque não está sendo fácil. E eu fiquei com aquela sonda, eu não podia comer e nem beber água. Eu fiquei 15 dias com aquela sonda, 15 dias com aquela sonda. Meus lábios já começaram a ficar enferidados, ressecados, porque eu não podia beber água, era só molhar. E aquilo me dava uma sede descontrolável. Eu queria beber água e não podia, porque tinha que sair aquela sujeira. E não melhorava. Só febre, vômito, e nada melhorava. E eu falei... E um dia, eu lembro até hoje, 22 de fevereiro, Flávio chegou no meu quarto e falou assim, feliz aniversário, amor. Eu falei, não tenho nada o que comemorar hoje. Porque olha o jeito que eu estou, olha o estado que eu estou. Eu nem sei o que eu tenho. Então, eu passei Natal, Ano Novo e meu aniversário dentro de hospital. E uma médica veio e ela falou assim, nós vamos fazer outra cirurgia. Eu falei, mais uma? Mas por quê? Ela falou assim, tem muita sujeira dentro de você e a gente precisa saber o que tem aí dentro. Mais uma anestesia geral e mais, eu fiz via vídeo de novo. Poucos pontos. Porém, nessa cirurgia, eu fiquei em coma. Ele falou assim, os médicos falavam para Flávio, que eu tive que ficar porque eu não aguentei. Então, eu fiquei 24 horas em coma. E eu não conseguia. Eles foram me visitar depois, minha mãe e Flávio, e eu não reconhecia eles. Eu acordava, falava algumas coisas e dormia. Fiquei assim um dia inteiro. E eu fiquei nessa UTI por 9 dias. E tive que começar a fazer fisioterapia, porque eu estava muito na cama. Então, a médica falou assim, não, nós vamos começar a se mexer, porque senão, daqui a pouco, você não está mais andando. Eu falei, amém, vamos. Quando eu pensei que estava tudo bem, já estava tudo bem, eu voltei para o quarto. Só que eu voltei para um quarto diferente. Eu voltei para o primeiro quarto da ala ali. E foi ali que eu conheci uma pessoa chamada Elza, evangélica, falava de Deus o tempo todo, eu recebia pessoas missionárias, pastores ali, só que eu não melhorava. Eu vi pessoas morrerem. Teve uma vez que uma enfermeira passou e falou assim, olha, eu vou fechar a sua cortina porque essa moça que está na sua frente, dessa noite, não passa. Eu falei, meu Deus, será que sou eu amanhã? O que será que vai acontecer? E daí aconteceu que foi passando os dias e não melhorava, febre de novo, vômitos de novo, tomografias, vários exames. E quando entrou 2 médicos, um eu reconheci, porque ele já tinha feito minha cirurgia e estava me acompanhando. Ele entrou, na hora que eu vi 2, eu já falei, eita, coisa boa não deve ser. Ele chegou e falou assim, tudo bem, Ana? Eu falei, na medida do possível, doutor. Ele olhou para mim e falou assim, olha, nós vamos ter que fazer novamente outra cirurgia. Eu falei assim, mas por quê? Mas quando eu perguntei o porquê, minha cabeça já foi. Eu falei, outra cirurgia, mais uma cirurgia. E ele falou assim, agora nós vamos ter que abrir a sua barriga, porque tem alguma coisa muito estranha, tem muita sujeira aí dentro, e você não está conseguindo comer, você está vomitando, seus exames estão andando alterados. Eu falei, doutor, o senhor fala com o meu esposo? Ele fala. Eu liguei para Flávio na hora, porque nesse dia ninguém veio me visitar, eles não puderam vir me visitar. Meus pais estavam com os meus filhos na casa dele, e Flávio estava em casa, mas atordoado também, porque ele tinha que ir para lá e para cá, para ajudar as crianças, para ajudar minha mãe, para me ajudar. Estava tentando ser forte em casa. E ele pegou o meu celular, um médico foi comigo, que pegou o meu celular e saiu para dentro da sala. Eu falei, alguma coisa está errada. Se ele saiu de dentro da sala, por quê? Daí ele voltou e falei, doutor, quando que a gente vai para ali? Agora. Agora. Se prepare. Vão vir, vão pegar você e vão levar de maca para lá. Depois eu fiquei sabendo que ele falou para a Flávia assim, se apegue ao que você tem, porque a gente não sabe como que ela vai voltar da cirurgia. Flávia falou assim, doutor, eu creio num Deus, que Ele pode tudo. Cuida da minha mulher, da minha esposa, traga ela viva. E Flávio,
um dia antes, na madrugada, ele foi despertado às 3 horas da manhã. O Espírito Santo falou assim: levanta, levanta, ore, porque na cuminheira da sua casa tem um demônio da morte. E Flávio levantou, orou. Ele desligou o telefone, ele foi até a casa da minha mãe contar para ela: sogra, a Gabi vai passar por outra cirurgia de novo. Ela falou, por quê? Ele contou longe das crianças, porque a gente não queria que as crianças soubessem de toda a verdade. Ele sabia que eu estava internada, que eu precisava de cuidados, mas não sabia o que realmente estava acontecendo. E ela falou, por quê, Flávia? Ela falou assim, não sei. Só sei que está muito sujo dentro dela, e os médicos me ligaram e falaram que ela precisa. Vamos orar. Minha mãe falou para mim que ela entrou dentro do banheiro, ela gritava, Deus, não leva a minha filha. Deus, a minha filha, não leva a minha filha. E eu passei pela cirurgia do meu quarto até o centro cirúrgico, eu fui orando. Deus, eu não quero morrer, eu quero voltar. Deus, me ajuda, eu tenho meus filhos para criar, minha sobrinha, que eu nem vi nascer ainda. Deus, eu tenho meu esposo, eu tenho meus pais, eu quero voltar. E quando eles colocaram a medicação em mim, eu falei, Deus, mas que seja feita em todo o tempo a tua vontade, não a minha. E dormi. Quando acordei, estava na UTI, acordei com 4 médicos assim de pé do meu lado. Ele, tá tudo bem, Ana? Eu falei, eu acho que tá. Ele falou assim, olha, a gente fez a cirurgia, tinha muita sujeira. Eles contaram para Flávio que eles usaram 3 litros de soro morno para tirar a sujeira de dentro. E muita sujeira. E além porque no lugar da vesícula se formou uma pústula de sujeira. Isso estava pingando dentro dos meus órgãos. Eu te retirei mais que a metade do meu pâncreas. Foi retirado porque ele necrosou tudinho. Então, a sujeira já estava passando por todos os órgãos. E se não fosse depressa, não sei o que teria acontecido. E ali, eu fiquei 3 dias dentro daquela UTI e me mandaram para o quarto novamente. No quarto, eu fiquei mais perto. A Elza continuava lá, minha amiga Elza. E eu fiquei mais perto dela. E ali os dias foram passando, tinha dias bons, dias ruins. E eu tinha que levantar para andar para dentro para ir no banheiro, eu não podia mais ficar ali. E os médicos falaram, olha, seu esposo vai te ajudar a levar no banheiro. Eu falei assim, gente, eu não consigo. Eu caí dentro do banheiro do hospital, porque eu não conseguia andar direito. Nisso, voltamos e eu chorava demais, com cirurgia feita. Flávio teve um AVC do meu lado, num dia que eu estava no hospital. Ele começou a se entortar e eu gritava e vieram socorrer ele. Depois ele veio e falou assim, olha, eu passei pelo médico e tive um AVC. Falei, meu Deus, já basta a gente estar aqui, todos esses problemas, e Flávio com mais esse AVC. Os dias foram passando. Depois de 35 dias, o médico veio e falou assim, olha, eu vou te dar alta. Aquilo, para mim, foi a minha felicidade, porque eu não vi a hora de sair daquele hospital. E saí do hospital, liguei para Flávio, eu falei, olha, eu estou de alta. Ele, mas eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o que foi? Eu estou sendo transferido. Meu AVC só está piorando e o médico falou que eu vou ter que ser transferido. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele liga para sua mãe para ver o que ela pode fazer. Minha mãe foi me buscar. Ela entrou dentro do quarto cantando um hino. E daí eu me despedi dali e fui embora. Encontrei minha filha. Mas estava com o coração apertado porque meu esposo eu não ia ver. E eu não sabia como que ele estava, porque ele nunca falava para mim o que estava acontecendo, porque não queria me preocupar ali no hospital. Cheguei em casa, levantei do carro com a ajuda dos meus pais, sentei dentro da casa deles. Meu filho veio, mãe, me abraçou com saudade. Eu abracei minha irmã também, que estava em casa grávida ainda. Só que dali eu não consegui mais levantar do sofá. Eu falei, mãe, minha perna não obedece. Ela falou, peraí. Chamou meu pai e a gente foi até o quarto. Dali do quarto eu não consegui levantar mais. Fiquei acamada. Não tinha mais forças na perna para levantar. E os dias foram passando e minha irmã, na madrugada, estourou a bolsa dela. Saíram correndo para o hospital. Minha irmã teve um parto complicado e minha sobrinha teve uma perfuração no intestino. E
minha irmã ficou quase 60 dias no hospital, em São Paulo, com a minha sobrinha, com 2 cirurgias. Ela fez 2 cirurgias também. Bebezinha, a gente não conhecia, e eu em casa. Meu esposo no hospital, ele teve alta, só que ele foi para a casa da minha mãe também, porque ele não conseguia ficar sozinho em casa. Então, meu pai trabalhava fora, minha mãe estava de folga por causa da gente, tinha 2 crianças, meus 2 filhos estavam lá, minha irmã no hospital. A cabeça da minha mãe, olha, foi Deus para sustentar a minha mãe. Porque eu falava, mãe, como que a senhora está? Eu estou bem, mas eu via que minha mãe não estava bem. Ela estava virando um palito. E ela voltou a trabalhar, e ela saiu do trabalho no meio do período para vir, porque eu não conseguia levantar, para me dar comida, para cuidar, para voltar a trabalhar. E, graças a Deus, a gente conseguiu muitas doações de fralda, essas coisas, porque eu tive que usar fralda por muito tempo. E a gente conseguiu um fisioterapeuta. Foi enviado por Deus. Porque a prefeitura em si, eu tinha que ir até eles para fazer a fisioterapia. Esse fisioterapeuta que a gente pagou vinha até a minha casa. Começou a fazer os trabalhos, né, comigo, levantar, e isso foi isso que me fez andar de novo. Claro, com certeza foi Deus primeiramente. E graças a Deus e a Ele eu consegui andar de novo. E um dia até eu estava andando de andador, e meu filho falou assim, mãe, eu queria tanto assistir um filme com você, só que o filme, a televisão só tinha no outro quarto. Eu falei, filho, só tenho eu e você em casa, eu não consigo levantar. E eu vi ele triste. E eu falei assim, filho, você espera um pouquinho que a mamãe vai tentar levantar. Eu com toda a minha força, e ele olhando para mim. Eu falei, Deus, meu filho está me olhando, eu preciso levantar. Eu com toda a força levantei, ele saiu gritando no meio da casa, minha mãe está andando, minha mãe está andando, minha mãe levantou sozinha. E ali os dias foram passando e Deus foi falando, foi se fazendo presente muito nas nossas vidas. E não desamparou a gente em nenhum momento. Minha sobrinha voltou para casa com a bolsinha de colostomia. Um bebezinho pequenininho com uma bolsinha. E ali eu vi o agir de Deus, cuidou em cada detalhe. E eu falei, olha, quando a minha sobrinha voltar, eu vou para minha casa, eu vou embora para minha casa. E assim se fez. Eu consegui ir embora. Fui para minha casa, e ali tinha dias que eu falava assim, ó, você fica quietinha aqui que eu preciso sair para fazer as coisas, mas quem disse? Mulher não fica quieta. E eu faxinei cômodo por cômodo, cada dia um cômodo, e Deus foi evoluindo, e até que eu consegui andava numa boa, ia da casa da minha mãe até minha casa, da igreja até minha casa, e assim os dias foram passando, e a gente viu o que Deus ia fazer nas nossas vidas. E, graças a Deus, Flávio também foi Deus fortalecendo, a nossa família foi se fortalecendo em oração, pessoas nos ajudaram muito, não tenho o que reclamar das pessoas, em oração principalmente. E a minha sobrinha foi crescendo, com aquela bolsinha de colostomia, e quando ela tinha 1 ano, e nada de fazerem a reversão, porque eles podiam pedir, né, para fazer a reversão, e nada, e ela sofrendo, que aquilo assava demais ela ficava muito assadinha, muito vermelha, muito chorona, e a gente queria que ela fosse para a creche, e nada. E Deus é o Deus que faz de mínimos detalhes. Ano passado, em setembro do ano passado, a Ana Luísa, que é minha sobrinha, ela ficou com a bolsinha cheia de sangue. Minha irmã correu com ela para o pronto-socorro e já levaram ela para São Paulo. Lá em São Paulo, eles fizeram a reversão, tiraram a bolsinha da minha sobrinha. Hoje ela é um nenê muito ativo, né? Linda, ela liga para a gente, ela conversa com a gente e está sem bolsinha. Nós duas temos operações parecidas, né? Tivemos a mesma quantidade de cirurgias também. E a gente vê que é um Deus de detalhes, que é um Deus que cuida da gente. E a partir do momento que eu parei naquele hospital, porque eu ficava muito falando para Deus, Deus, por quê? Para quê? Por que eu estou aqui reclamando demais? Eu não quero ficar aqui. E eu parei para agradecer a Deus por estar viva, por ter o privilégio de sobreviver a todas essas cirurgias. Os dias foram passando que eu nem vi. Quando eu vi, eu estava na minha casa.
foi um testemunho que marcou muito a minha vida, e eu falei para Deus que, quando eu saísse, eu iria contar, que eu iria compartilhar o que Deus fez comigo. Porque, assim como Ele fez comigo, Ele faz com todo mundo, que aceita, que deseja ser ouvido, que deseja, sabe, compartilhar aquilo. Que não fiquemos só para a gente os nossos testemunhos, porque é de edificação para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe.